Bom dia, pessoal. Bom dia, Senhor. Eu me chamo Isaías, sou Isaías Mourão, sou formado em Química Industrial. Eu sou responsável aqui pela planta da Estação de Tratamento SAAI, também de esgoto. Eu que sou responsável por toda a parte de qualidade da água. Primeiramente, eu queria que vocês só apresentassem qual é a turma de vocês, para que a gente possa, nos termos técnicos, a gente poder interagir de forma bem mais didática. Qual é a turma de vocês? Qual é o ano? Qual é a série? Sétimo B e C. B e C, né? Não, então eu vou tentar da melhor forma possível, porque varia de escola para escola em relação à questão de conteúdo, de como é que o professor aborda com vocês. Se eu estiver falando baixo, por favor, levante a mão. Senhor Isaías, eu não estou escutando aqui atrás, tá ok? Justamente porque é para todo mundo poder escutar o que eu tenho a dizer. Já dei uma palestra antes para vocês lá no Corpo de Bombeiros, explicando sobre a questão da importância do tratamento de água. Todo mundo aqui sabe mais ou menos de como é que funciona, uma estação de tratamento. Vocês já viram? Ou o professor já comentou, ou vocês já viram na televisão. Como é que funciona? Como é que funciona? Qual o princípio básico? O que é que de fato, qual é o objetivo básico? Qual o objetivo básico para o tratamento de água? Qual seria? Qual é? Qual o tratamento básico? É? Filtração. Não, filtração é uma etapa. Gente, seguinte, vou perguntar para vocês, espero que vocês conheçam esse termo. Pessoal, se uma água ela não tem cor, ela é o que é? Incolor. Se a água não tem cheiro, ela é o que é? Inodoro. E se a água não tem gosto, ela é o que é? Exatamente. Então, pessoal, para que eu possa considerar uma água de qualidade, uma água, digamos que eu posso dizer só, essa água eu posso consumi-la, ela pelo menos tem que apresentar essas características básicas, certo? Mas não somente isso vai me garantir de que é uma água potável, certo? Existem também outros parâmetros, certo? Outras propriedades que podem dizer para mim, olha, essa água de fato ela é potável. Por quê? Porque dentro dessa água pode ter o que nós chamamos de micro-organismo. Apesar da água não apresentar uma certa o quê? Não apresentar cor, não apresentar cheiro, não apresentar sabor, muitas das vezes ela pode ter micro-organismos que são o quê? Que não pode ser visto a olho nu. Isso pode ocasionar problemas para a gente no futuro. Então, tem esse processo chamado, que eu vou explicar lá na frente, que é o processo de quê? De desinfecção. Antes da gente de fato começar, vamos se apresentar mais em relação de como é que é a nossa estação de tratamento. Lembrando, pessoal, ó, aqui, a estação de tratamento da Volta Redonda, ela o quê? Ela abastece somente o quê? Só abastece 60% da população de Caxias. Ela não abastece por completo Caxias, não, certo? Por isso que nós chamamos, temos o quê? Formas alternativas de abastecimento. Que nós chamamos que são o quê? Os poços artesianos. Vocês já ouviram falar? Quem é aqui que mora nas extremidades de Caxias? Como me fala extremidade, que é longe aqui do centro, Volta Redonda, certo? Quem mora, por exemplo, Vila Paraíso, Eugênio Coutinho, Santa Terezinha, certo? Um pouquinho ali do Campo de Belém, Caldeirões, são esses bairros que bem distantes. Esses bairros, eles são abastecidos por poços artesianos. Poço artesiano que é uma água que é tirada diretamente da terra. Ela sim, ela apresenta o quê? Muitas das vezes ela apresenta o quê? Um certo gosto. Quem já ouviu falar esse termo salobro? Ah, aquela água ali é salobra. Aquela que é uma água que não tem aquele, quanto mais você bebe, parece que mais dá sede. Dá sede. Ali, pessoal. Ah, sim. Ah, Isaías, mas você acabou de falar para mim que para uma água ela não tem que ter sabor. Certo, mas esse tipo de água de poço artesiano, ele apresenta o quê? Esse sabor que ele apresenta nada mais é pela quantidade de quê? De sais minerais presente na água, certo?
é o que? São sais minerais presentes na água que o que? Que favorece, digamos, esse gosto. Lógico que em alta quantidade desses sais minerais, sim, ele pode começar a querer provocar alguns empecilhos, principalmente na hora de tomar banho. Quem já foi aqui no interior, que teve que tomar aquele velho banho naquela água, que o quê? Que o sabão não espuma, que no final fica meio que esbranquiçada a pele da pessoa. Ali nada mais é que ocorre o quê? Uma reação química entre essa água e o sabão, provocando o quê? Que fica aqui o sal presente aqui na nossa pele. Não é prejudicial a nós, só que é o seguinte, tem esses pequenos inconvenientes, ok? Eu vou chegar a explicar para vocês lá no finalzinho como é que funciona isso, o que é que se dá essa termologia, ok? Então aqui temos também uma outra estação de tratamento, não sei se vocês já ouviram falar, que é a estação de tratamento do quê? Da Maria do Rosário. Ali, pessoal, ali ó, temos o quê? Dois tipos de tratamento um pouco diferentes. Temos aqui que a gente pega a água do rio e temos essa aqui que a gente pega lá da água do quê? Da Maria do Rosário. Que é uma água de riacho, uma água de brejo. Aqui é uma água do rio. Ou seja, são águas completamente diferentes. Então, aqui a gente vai iniciar exatamente o que? A nossa aula sobre o tratamento de água. Quero que vocês lembrem, vou pedir para sempre recapitular, para ficar gravado na mente de vocês de como é que funciona cada etapa. Infelizmente, por meio só de segurança que eu estou sem o técnico, não vai dar para me levar vocês exatamente, subir exatamente na área. Mas vou pedir para o professor responsável levar só uma certa quantidade, escolher alguns alunos justamente para você e ele registrar exatamente esse momento de ver exatamente de como é que funciona. Porque devido à quantidade, devido ao que, digamos que, como aqui não é para poucas pessoas andarem na estação de tratamento, não para muitas pessoas, aí exatamente por segurança mesmo de vocês, eu levo uma certa quantidade só para mostrar para vocês de como é que funciona. Professor, fica à vontade em querer registrar exatamente ali por cima, nós não temos nenhuma restrições em relação a isso, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui como eu falei para vocês, a captação é a primeira etapa. Etapa que nós chamamos de captação, que vem um processo de quê? De captar. Retirar a água do rio. No caso da Maria do Rosário, é do riacho. Aqui no caso vamos focar primeiramente na Volta Redonda, porque tudo que eu aplicar aqui, eu aplico lá também, ok? Mas só que em termos de qualidade da água, a de lá da Maria do Rosário supera mais. Por quê? Por que vocês acham? Vamos usar um pouquinho aqui da inteligência de vocês. Por que vocês acham que a água da Maria do Rosário, em termos de qualidade, é melhor do que a da água do rio? Vamos usar. Intervenção. Exatamente. Aqui no rio, esse rio Itapecuru, ele abastece cerca de não sei quantas cidades, não conheço. Quem souber, por favor, me dê essa informação. Que na qual tem pessoas, sabemos que tem pessoas irresponsáveis, que na qual poluem. Existem empresas também muito irresponsáveis que também poluem de certo? Já não. Já na Maria do Rosário, nós sabemos que temos o quê? A reserva do Inhamu, que é onde é toda preservada, certo? Toda aquela reserva ali é preservada, porque estava tendo o quê? Um desmatamento muito irregular ali, onde ocasionou exatamente o que? A preservação, ou seja, a intervenção humana, que vem praticamente zero. Ou seja, a água que nós tratamos lá na Maria do Rosário é uma água bastante limpa, bastante qualidade. Não quer dizer que essa aqui não seja, porque aqui a gente retira toda a sujidade que é presente. Então, temos a nossa primeira etapa. Etapa que é de captação. Vamos exatamente para um termo que nós chamamos de, que eu chamo isso aqui de físico-químico. Ou seja, ocorre, todo mundo já sabe exatamente o que é um fenômeno químico e o que é um fenômeno físico. Já ouviram esse termo? Não? O que é um processo físico e o que é um processo químico? Vamos voltar lá para a questão do principal, as propriedades da matéria. O processo físico, pessoal, ele no quê? Ele só muda o estado da matéria.
a natureza dela. Por exemplo, a água derreteu. É um processo físico ou um processo químico? Exatamente, ele só mudou o quê? O formato, o estado. Não deixou de ser água. Você só deixou de ser sólido para líquido. Agora, se por acaso, se eu risco um fósforo, é um processo químico, porque alterou a propriedade da matéria, certo? Devido à queima desse material, formou o quê? Novas substâncias, que têm outras propriedades, certo? É assim que funciona. Aqui eu chamei o processo físico-químico, vou explicar para vocês a parte física. A química só tem o quê? Praticamente só tem um processo químico aqui. Praticamente um. Mas eu vou explicar o outro. É o processo de quê? De floculação, coagulação. Certo? A coagulação é o processo químico, onde ocorre o quê? Eu tenho um produto químico que ele interage com a água, fazendo com que essa reação promova o processo físico, que é o processo de floculação, formação de flocos, certo? O processo esse reagente químico, ele reage junto com a água, fazendo o quê? Fazendo com que remova toda a sujidade presente na água. Vai se retirando na formação de flocos. Então eu tenho minha segunda etapa, que é o processo de floculação, coagulação. Lembrando, pessoal, a coagulação é o processo químico e a floculação, que é essa formação de floco, esse é o processo físico. Algum de vocês aqui já viram como é que se faz a limpeza de piscina? Ou já chegaram a ver? Quem pode, bora interagir, pessoal, porque só eu falando a garganta me seca. Então vamos lá. Como é que é o processo de limpeza de uma piscina? Já viram o quê? Dentro da piscina, depois ela é retirada as impurezas com a ajuda de um martelo e o cloro no final, para deixar a água mais limpa. Beleza. Vamos melhorar um pouco o conceito. Tá completamente certo, mas eu vou melhorar para vocês. Pessoal, o tratamento de uma piscina, por quê? Lógico, vamos analisar. Poxa, já pensou o cara colocar 20 metros cúbicos de água todo dia, só porque a água está suja? Olha o tanto de gasto, como é que não vai vir a conta dessa pessoa? Então, se faz um processo que não é muito diferente do nosso tratamento, não. Vai-se nessa loja de construções, procura-se o agente químico, que é a mesma função que nós utilizamos aqui, para fazer esse processo de quê? Ou então vamos colocar num termo mais técnico, processo de quê? Que eu acabei de falar, que é a segunda etapa, processo de coagulação e floculação, certo? Então assim, o que acontece? O rapaz chega lá que vai limpar, ele coloca lá no filtro, vai se misturar essa água junto com o reagente químico, ele vai esperar uma certa quantidade de tempo. O que vai acontecer? Exatamente. A sujeira vai toda para baixo, que essa, qual é o seu nome? Eric. Então, Eric, o Eric acabou de falar para mim, sabe o que foi? O Eric acabou de falar para mim o que ocorre na minha terceira etapa de tratamento de água. Vocês sabiam? Que é o processo de sedimentação. Ou então, um termo bem melhor, processo de quê? De decantação. Algum de vocês já ouviram desse termo? Sedimentação, decantação? Então tá bom, então tá fluindo. Então, pessoal, vamos lá. Primeira etapa. Segunda etapa. Certo. Então, vamos ao seguinte, vamos falar a terceira etapa. Vou pedir para os professores pegar um punhado de aluno para a gente poder levar ali para vocês olharem. Certo? Então, vamos lá. Só, algum de vocês ou já ouviram, ou já brincaram daquele boia ou não boia? Por quê? Que algum de vocês já ouviram o termo chamado de densidade? O que é um material? Vamos supor, se eu pego uma pedra, jogo na água, o que acontece com a pedra? Por quê?
Se eu pegar, agora se essa mesma pedra eu jogar ela no Mar Morto, o que é que acontece? Por quê? Porque, pessoal, é o seguinte, como eu falei para vocês, isso vocês irão ver mais a fundo no segundo, terceiro ano, que é uma propriedade muito interessante, que a água, que a partir do momento em que eu adiciono um outro sal nessa água, eu mudo completamente a propriedade. Ela deixa de ser uma água pura e passa a ser chamada de quê? De solução. Ou seja, uma solução formada por água e sal, ou então água e açúcar. Onde completa o quê? Onde essa mistura muda completamente a propriedade, a propriedade física dessa substância. Onde a densidade já não é mais a mesma. Que faz sentido, porque se eu adiciono um outro sal presente, lógico que eu vou mudar essa propriedade. Então é o seguinte, pessoal, aqui eu não sei se vocês já chegaram a ver, a ver essa questão lá com a professora de vocês. O processo de sedimentação nada mais é do que o quê? É um tipo de separação de mistura entre o quê? Entre líquido e... Exatamente. Pela diferença de quê? Pela diferença de densidade. Então, a diferença de densidade entre essas duas substâncias é que ocorre o processo de limpeza. Vou pedir aqui para o rapaz aqui, para ele pegar para mim um pouquinho da nossa água ali coagulada. Ou seja, que vai sedimentando o quê? Ela coagula aqui, eu vou mostrar para alguns de vocês, e ela sedimenta no outro tanque. Vou mostrar bem aqui, professor. Aquela aí não... Gerlan, aqui é água bruta, é? Pega bem que desse primeiro tanque que dá coagulando, com os flocozinhos. Hã? É, com os flocozinhos aqui, ó. Pessoal, lá no laboratório, quando a gente chegar lá, a gente vai ver de forma bem mais interessante. Mas aqui, ó, é a água que vai chegando. Aqui é a água que chega. Nesse período de verão, certo? Não tem tanta sujidade assim, entendeu? Não tem muita sujidade. A água no verão é um pouquinho mais clara, certo? Mas no inverno, a água é bastante escura. Tem bastante suja, entendeu? Aqui, digamos que ela tá o quê? Tá limpa. Vou pedir pro Gerlan pegar esse mesmo frasco aqui, só água coagulada ali para vocês verem como é que é, os floquinhos. Inclusive, professor, eu até falei para eles que a água que é captada lá, ela tem uma cor tipo farinha de puba, né? Aí as etapas vão se concluindo e ela vai ficando cada vez mais transparente, né? Límpida. A etapa principal é exatamente que é digamos que é o acabamento, é o processo de filtração. Aí, professor, eu quero que você... quero que só que você pegue, como eu falei pra você, não dá pra levar todo mundo. Não, bora fazer assim, bora nem que a gente divide, que é pra todo mundo ver, pra né? todo mundo visualizar, é. Bora tem 29, bota duas equipes, né? Não, bota 10, 10, 10. Pronto, 3 A gente vai 3 vezes, mostra lá. Certo, beleza. Pronto, pessoal, ó. A diferença da cor. Aqui, pessoal, vocês podem ver da seguinte maneira. Passem aí, só tomem cuidado para não explodir. Pra não quebrar. Segure com as duas mãos, pessoal. Não, eu vou passar entre vocês, melhor. tá melhor. Ó, gente, vocês podem ver, temos a formação de quê? Olha esses flocos. O que é que está acontecendo com os flocos? Decantando. O que é que está acontecendo com ele? Fala aí. Eles estão o quê? Se depositando no fundo, certo? Eles vão se depositar no fundo, num processo chamado de quê? Um processo de sedimentação. Tem-se a formação de flocos aqui nesse tanque, e aí quando ele passa para esse outro tanque, tem-se o processo chamado de sedimentação. Vocês viram como aquela primeira água que eu mostrei para vocês? Vocês viram como é que a cor está? Aparentemente ela está, digamos, está limpa, comparado ao que há uns 30, 40 anos atrás, onde o tratamento de água em alguns lugares era ineficaz. Mas aqui, ó, olha o que é que está acontecendo, pessoal. Olha bem que no fundo, ó, bem no fundozinho do beck, vocês podem perceber que o que, ó, que vai estar se depositando com o tempo. O quê? Pela diferença de quê? Pela diferença de densidade. Ah, Isaías, mas tem o seguinte,
vocês podem perceber que por mais que alguns estejam descendo, uns ainda estão o quê? Suspensos, ainda estão presentes na água. Ou seja, por que eles estão o quê? Por que eles estão flutuando na água? Porque eles estão o quê? Menos denso do que a água, fazendo com que ele flutue. E aí, vou explicar para vocês o que acontece no decantador. Decantador é onde acontece o processo de sedimentação. Só afasta um pouquinho para trás que eu vou explicar. Ó, ali para vocês, pessoal, ali são 4 tanques diferentes. Onde ocorre o que? Ó, a sujeira vai se depositando, a água vai subindo, filetando. Como eu falo o quê? Filetar como se fosse uma cachoeirinha. Justamente para o quê? Para que não vá tanta sujidade. Mas infelizmente, como eu já mostrei para vocês aqui, ó, a sujidade vai ficando aqui no fundo, certo? Mas ainda o que? Tem alguns floquinhos aqui presentes, bem miudinhos. O que que acontece, ó? Como é que eu separo isso? Como é que eu vou separar esse sólido daqui dessa água? Vocês podem ver, ó, eu faço dessa forma. É a mesma que acontece lá em cima, ó. Vai filetando, ó, vai separando, ó. Olha a cor que vai saindo já, ó. Essa cor vai saindo, ó, lá nos tanques. Só que é o seguinte, vocês podem perceber, infelizmente ainda vai passando alguns flocos bem miúdos, certo? Ó. Então, é assim que acontece lá no meu decantador. Vai o quê? Bem lentamente, ó. Bem lentamente vai caindo, ó, mas vai passando flocos pequenos. Ó. Olha aí, pessoal, ó. E assim a sujidade vai ficando aqui no fundo. Essa sujidade vai se depositando aqui no fundo. É assim que acontece no processo, ó. Só que é o seguinte, ah, Isaías, mas aí? Passou os flocos pequenos, o que é que vai acontecer? Então a gente vem exatamente para a nossa 4ª etapa, que eu vou falar, vou dar uma pausazinha aqui, vou levar aqui os 10 alunos para a gente dar uma olhada de fato, porque eu só falando, não tem garganta do mundo que chegue. Antigamente eu era chato, eu era professor, aí eu deixei de mão, por isso que eu gosto de ficar sempre reformulando. Então é o seguinte, 1ª etapa, 2ª etapa, 3ª etapa. Exatamente, pessoal. Então é o seguinte, eu expliquei para vocês ali, ó, que muitas das vezes o que é que acontece? Nem todos os flocos que se formam fica retido no processo de sedimentação. Aí que vem o que? Minha 4ª e penúltima etapa, que é o processo de quê? De filtração, certo? Onde eu tenho o quê? Ó? Onde eu tenho o meu processo de filtração, onde ocorre da seguinte maneira. O meu processo de decantação são filtros, onde na qual eu retenho toda essa pequena quantidade de impurezas que ficou na sedimentação, certo? Que passou por ela. Então, como é que se forma um filtro? O filtro, pessoal, se vocês tiverem interesse em querer fazer isso em um trabalho de ciências, estou aqui disponível até mesmo para a gente montar isso. Para vocês verem de como é que funciona, entendeu? Vocês pegar, brincar, por exemplo, sujar uma água. Professor, bora sujar uma água. Ah, se vocês quiserem me ajudar numa feira de ciências de vocês, estou aqui disponível. Ó, professor, ó, Isaías. Aí eu já voltei já pro lado de professor de novo. Não, gente, vamos lá. Se tiverem interesse, a gente pode montar um trabalhozinho bacana, uma feira de ciências, e mostrar para vocês de como é que funciona uma estação de tratamento. Não é tão difícil, porque reagente a gente acha nesses casos de construção. Areia, o seixo que é utilizado, porque o filtro, como é que o filtro é montado? O filtro é montado da seguinte forma, é areia, cascalho e carvão ativado, certo? Ou então seixo. O seixo, para quem não sabe o que antigamente os antigos chamavam de pedra de fogo. É aquela pedrinha branca, bem redondazinha. Isso. Então, pessoal, temos o que? Eu não posso levar muito ali para vocês, mas se vocês quiserem olhar ali por cima, quando a gente subir ali, viu? Olhar os filtros, que ali é uma área um pouco mais insalubre. Aí eu não vou arriscar justamente porque eu não tenho um técnico aqui presente para acompanhar vocês de forma correta. Então é o seguinte,
Eu tenho o que? Minha quarta etapa, que é a etapa o que? De filtração, onde ocorre o que? Praticamente é o acabamento do tratamento de água. Após isso, é adicionado o quê? É adicionado mais 2 reagentes químicos, que é o flúor, certo? E o cloro. O cloro é para quê, pessoal? Matar o germe. Não. Ó, pessoal, cloro nada mais é. Em alguns lugares, ele é em piscina, ele é adicionado mais, ele tem 2 funções, que é que chama de clarificante, digamos, para dar uma cor melhor para a água, mas também ele é usado porque é para desinfectar, certo? Matar os micro-organismos presentes na água. Do rio. Então, após essa etapa, o quê? Quarta etapa, filtração e por último, processo de fluoretação e cloração, ou então posso chamar de desinfecção da água. Após isso, ela vai para o reservatório e faz-se a distribuição em toda a cidade. Até aqui, todo mundo compreendido, a gente pode ir para a parte laboratorial. É transparentezinho. Mas vamos lá, gente. Fila indiana. Aquela é a etapa lá do laboratório. Perguntem, pessoal, vocês estão muito calados. Bora socializar. Bora socializar. Tem que falar alto, pode levantar o braço para poder perguntar. Fique bem aqui, ó. Vou vocês tirar uma foto que fica legalzinho. Ali são os filtros, ó. Então, isso aqui é... Frente pra cá, ó. É todo. Ei, de frente pra cá, ó. Quando estiver lá em cima. Só não encosta. Não pede pra encostar muito aqui, não. Desculpe. Outro é ânion. Desculpe. Vamos dizer assim, é uma substância química. Ela é formada por 2 elementos químicos. Okay? Vou chamar de cátion ou de ânion, se ela for iônica. Okay? Vocês vão ver isso em química. Quando ela é separada, então eu vou ter o cátion e o ânion. Nesse caso, o cloreto ele é um ânion. Se ele tiver em quantidade muito grande, certo? Ele pode tornar a água salobra. Okay? Na água do mar, ele tem uma quantidade de cloreto muito grande. Okay? Na água doce também tem. Né? A gente tem que medir esse cloreto, principalmente dos poços, certo? Que pode estar um lençol freático, tem muitos cloretos, muitos sais, certo? E a gente tem que medir para saber se está no parâmetro do Ministério da Saúde. Se não estiver, a gente vai ter que padronizar, ok? E aí a gente mede aqui através dessa bureta aqui, ok? Esses equipamentos aqui são chamados de bureta. A ação que eu faço de derramar um líquido na amostra se chama titulação. Vocês vão ver que está aqui, ó, está graduado, certo? Tem uma medição, ok? Eu chamo isso de graduação. E eu faço a diferença. Eu comecei daqui. Aí eu derramei a substância na amostra, beleza, chegou no que eu quis, aí você vai fazer a diferença. Essa é a medição que eu vou fazer, ok? Bom, aqui é o gás carbônico livre, que está mais associado aqui à acidez da água, ou basicidade, ok? Tem um equipamento que eu não esqueci de mostrar para vocês, ok? Aquele que tem um copinho ali, ó, branco, ele é o pH-metro. Certo? Ele mede o índice de hidrogênios, quer dizer, cátions e hidrogênios que estão presentes na água. Okay? Se eu tiver muitos cátions e hidrogênios presentes na água, eu vou dizer que a água está ácida. Certo? Eu acho que vocês já ouviram falar em ácido. Né? Se tiver muita concentração de hidróxido, certo? Aí eu vou dizer que a água está básica. Okay? Para eu mostrar uma diferença bem casual para vocês, eu vou ter um limão e uma banana. Okay? O limão ele é azedo, a banana eu não vou dizer que ela é doce. Okay? Ela, quando você come, você vai dizer que ela tem fica na sua língua aquele sabor astringente. Não está mais associada a gosto. Okay? Ela fica com uma substância na sua língua. Né? Ali vamos dizer que é uma substância básica. Okay? O limão ele é azedo, beleza, ele é ácido. Okay? Então vocês estão tomando um suco de limão, certo? Ou chupando limão ou laranja, certo? Aquela substância ela é ácida,
certo? Então, você não pode associar também dizendo que o ácido é corrosivo. Se eu colocar ácido na minha mão, ele vai derreter a minha mão. Isso pode acontecer se a substância for em concentração 5%. A substância que eu uso aqui, o ácido sulfúrico, para fazer titulação, para determinar a granulidade, ela não está 100%, ok? 0,02 mol. Se fosse, exatamente, se fosse 1 mol, aí sim o ácido já se considera perigoso para mim, ácido sulfúrico. Já ia fazer algum tipo de ferimento na minha mão. O mais perigoso é o clorídrico. Praticamente derrete a sua mão se você banhar ela dentro do ácido, okay? Mas as substâncias de trabalho que a gente usa aqui, elas são menos perigosas porque elas são misturadas com água, principalmente para a gente poder trabalhar aqui, ok? Acidez, e o pH-metro faz isso, ok? Vai de 0 até 7, no caso, ela é ácida, certo? De 7 até 14, eu vou dizer que a água é básica. Se a leitura do pH for 7, eu vou dizer que a água é neutra, nem é ácida, nem é básica. Okay? Então, de 0 a 6,9 é ácida, de 7,1 até 14, básica. Se a água for uma leitura de 7, vai ser neutra. Okay? Aqui a gente mede a basicidade da amostra. Certo? Beleza. Vou mostrar para vocês aqui o ligeirinho, certo? Vou fazer a interação aqui. Vou começar do 8. Vou titular derramar a solução de ácido sulfúrico para me dizer qual é a basicidade dessa amostra aqui. Okay? Bom, aqui a gente tem um roteiro, certo? Se a água for tratada, eu vou neutralizar o cloro, certo? Se ela é tratada é porque ela tem cloro. Okay? Se ela for tratada, eu vou neutralizar ela, porque ela pode influenciar na medição aqui. Vou ter que neutralizar com essa substância aqui, ok? Mas não é tratada com cloro, eu já sei disso, certo? Então não preciso colocar. Eu vou colocar um inibidor aqui, um indicador, ou seja, vai indicar. Eu tenho que deixar ela azul aqui. Como eu disse para vocês, a maioria dos parâmetros que a gente faz aqui é comparação de cor, ok? No caso aqui, eu vou titular essa substância aqui dentro da amostra e ficar rosa. Se eu ver a mudança de azul para rosa, não, de azul vinculou não. Tem que ir de azul para rosa. Aí sim eu titulei a substância e eu vou ter a medição, ok? Eu abri aqui a torneirinha aqui, já está caindo, né? Caindo. Fica rosa aqui. Prestação do experimento. A mudança de cor, de azul para rosa. Vocês estão observando que está ficando color, o azul está ficando claro, né? Agora está rosa? Bom, certo? Quando o rosa chegou, aí minha titulação, certo? E eu vou pegar a medição aqui, ó. Foi do 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, quase 17,5. Okay? Aí a gente vai fazer o cálculo do volume químico do ácido que eu gastei, titulando a amostra, certo? E aí eu vou multiplicar por um número para eu ter minha leitura da basicidade da amostra, certo? Isso aqui é a mesma coisa. Se a água não é tratada, não preciso colocar o inibidor, certo? No caso aqui, vou colocar fenolftaleína. O que é fenolftaleína? Vocês podem associar, eu não sei se vocês usam em casa, minha mulher, ela odeia o cheiro, mas ele é usado para não ter insetos, certo? Cupim dentro do seu armário. Ah, sim, é a pedrinha branca. A pedrinha branca. E ela passa no extrato completamente, ela sai da solidificação e vai para a sublimação. Você vai ver que não Vai
ela sai do sólido e vira literalmente gás, certo? Sem passar pelo líquido. Como é Isso aí você que vocês colocam o gás dentro desse líquido? não entendi o que você perguntou. Como os senhores colocam o gás dentro desse líquido? Ah, não é gás, certo? Então, no caso do flu, Não, do no cloro. caso do Flu e cloro. fenolftalenina. No caso do flu e cloro que são gases. Como é que ocorre a injeção do flu e do cloro na água no tratamento? Isso. Não sei se o Isaías mostrou para vocês. Tem uns tubos azuis grandes, tamanho de vocês aqui, ó, em forma de cone. Okay? Tem um lado ali da estação, tem aqui e tem ali também. Tem lá, certo? É colocado polímero. O polímero é uma substância, é um pó branco, como se fosse cal. Okay? Ele está bem aqui, ó. E o flúor, ele é líquido, certo? Apenas o cloro que a gente usa aqui, ele é em estado gasoso. Aí vem um caminhão com uns cilindros dessa altura aqui, certo? Eles descarregam ali e esse cloro ele é colocado diretamente em estado gasoso na água. E é assim que ele se mistura. Okay? Ele, na temperatura ambiente, ele é um gás, certo? E aí quando ele é colocado com a água, ele é borbulhado dentro da água, certo? E aí a gente tem o cloro misturado com a água, certo? Fenolftalina, nesse caso aqui, ele é líquido, a gente tem que trabalhar ele com líquido. Se eu colocar uma pedrinha daquele fenolftalina que vocês colocam em casa, no guarda-roupa, vai demorar muito para ele se misturar aqui. Então líquido com líquido é uma mistura perfeita. Okay? Sólido com líquido na mistura heterogênea. Então, para ele poder se solidificar aqui, solidificar não, desculpe, dissolver, vai demorar um pouquinho. Então, a gente usa líquido, fenolftalina, certo? Ele vai servir como o azul que eu coloquei aqui na água, certo? Para eu ver a indicação de rosa, eu tenho que colocar essa substância aqui, certo? Fenolftalina. No caso, tem que colocar 10 aqui. Aqui vai ser a indicação de acidez da água. Certo? Então, a nossa nomenclatura de parâmetro aqui é gás carbônico livre.